Nós devíamos ter sido protestantes, pá. Não ter vergonha do nosso, daquilo que nos é dado, seja por Deus, seja pelo nosso trabalho. Não sei, eu acho que isso pá, não sei. Olha, para que é que serve o teu curso? Pá, eu estudei Sociologia, mas depois fiz um doutoramento em Geografia Humana. Para que é que serve a Geografia Humana? E isso para te dizer que fiz um percurso. A Sociologia é um curso bastante abrangente e que nos dá uma capacidade, um espírito crítico, digamos, uma forma de olhar para a realidade e questioná-la, e se calhar não nos ficarmos pelas primeiras layers e irmos perceber o que é que se passa por trás dos fenómenos. As razões, as causas. As causas das coisas, da história do agora, digamos assim. E eu fiz um percurso, por ser assim muito abrangente, também podes construir a tua própria sociologia dentro da sociologia. Especializaste numa área. Como a medicina, como outras áreas. Exatamente. E eu fui estudando mais sempre as questões territoriais, sociologia urbana, o planeamento do território. Acabei depois por fazer um doutoramento em Barcelona em Geografia Humana, que tem a ver com os estudos territoriais, a questão do planeamento do território, com o desenvolvimento local, quer das cidades, quer das zonas rurais. E isso era o que me interessava no meu percurso académico, era essa linha dos estudos territoriais que me interessava mais. Mas depois também me interessava fazer música e sempre em paralelo tinha sempre essa vida dupla, até que quando acabei o doutoramento disse, não, agora finalmente quero acabar aquele disco. Mas deu-te jeito a sociologia para a música, não é? Porque dá-te uma bagagem, estás a ver? Sim, eu acho que a sociologia é um curso que nunca fez mal a ninguém, no sentido em que nos dá ferramentas, dá-nos mais ferramentas do que propriamente conteúdos em que tens que empinar assim, livros assim, uns a seguir aos outros. E conhecimento, inclusive político. A política e a sociologia estão de mãos dadas, não é? Eu acho que a sociologia tem dá até o olhar, a perspectiva, a atenção perante as coisas e o espírito crítico para as desconstruir. Então tu olhas para a realidade política ou social ou histórica de um país e vais procurar ver a coisa não só de uma forma muito generalista e simplista, mas vais perceber porque é que aqueles fenómenos acontecem e vais questionar porque é que as coisas, porque é que lá está, olha, este exemplo que eu te dei agora daquele trabalho do Weber é explicar porque é que o capitalismo se implementou melhor em alguns países e não noutros, por questões culturais, religiosas, históricas. Pronto, a sociologia faz esse exercício e perceber a genealogia dos fenómenos, de onde é que eles vêm e quais são as tendências também atuais de evolução. Vou fechar esta conversa como nós começamos. Achas que alguma vez Portugal vai ser um país de esquerda? Eu acho que não há país de esquerda, quer dizer, não há país de esquerda nem de direita. Eu acho é que consoante os momentos históricos, não é? Reforçam-se umas vozes e outras não. Consoante manifestamente bloco de esquerda? Não, eu não sou filiada a nenhum partido. É partidária. Eu já fui, durante a minha adolescência, militei no PSR, que foi um dos partidos que derivou no Bloco de Esquerda. Mas, desde a construção do Bloco de Esquerda, que não tenho militância política e não estou. Não tenho cartão, nem tenho. Podes ser simpatizante, mas. Sim, eu simpatizo com a esquerda e em cada momento posso votar aqui ou ali, consoante o projeto. Consoante o projeto. Consoante os candidatos, as pessoas também, e consoante também a minha consciência em cada momento. Agora, de facto, não sou militante de nenhum partido e não sou por vários motivos, mas também porque encontrei, de certa forma, e isto é uma coisa que parece que não tem a ver, mas encontrei na música uma forma de exercer a minha militância, sabes? Sim. De uma forma mais direta até, no sentido em que, ok, eu não estou a dizer que as organizações políticas, os movimentos sociais, as associações não têm um papel essencial, têm, claro, mas no meu percurso individual, enquanto cidadã, que já teve trabalho associativo, já militou no partido, que estudou Sociologia, uma das ciências sociais que também acaba por ter uma palavra a dizer acerca do estado das coisas, e nomeadamente os trabalhos académicos, mas também depois ao serviço da própria política, porque há muitos estudos encomendados, etc. Todas essas esferas eu encontrei na música uma forma muito mais direta, com um impacto na consciência das pessoas, sem dúvida. E um veículo para eu exprimir a minha própria agenda política, que é muito pessoal, não é? Como tem de ser, e que se calhar não quer dizer, é muito mais
forte e fiel a mim própria do que qualquer outra atividade. Não quer dizer que eu não venha no futuro ou eventualmente a acrescentar esta minha militância ou outras militâncias. Sim. Nunca digo essa coisa de não, por amor de Deus, porque eu nem sequer tenho aquela perspectiva que é muito comum na minha geração e nas gerações mais novas também, que é essa coisa do são todos iguais, estes partidos, uma descrença em relação aos partidos. Porque eu acredito que não podem ser todos iguais. Deve haver pessoas lá que estão por boas razões e que que acreditam em projetos e que que são idóneas e honestas e que fazem aquilo pelas boas razões. Diluídas. Agora, que o sistema seja muito comprometido com as grandes empresas, com os interesses do grande capital, que haja muitas que esteja demasiado ancorado nessas areias movediças, não é? E que mesmo às vezes um homem bem intencionado ou muitos homens bem intencionados não conseguem mudar o mundo. E é inglório. Mas eu acredito que isto não é assim, quer dizer, que não tínhamos então vamos para casa ver televisão e esquecer. Não, eu acho que mesmo que assim seja no momento, acho que temos de ter uma perspectiva otimista e proativa e tentar mudar um bocado as coisas. E portanto acho que é importante as pessoas votarem, acho que é importante as pessoas lerem os programas eleitorais. Sabem como é que têm acesso a isso. Eu acho que a política também deveria fazer um trabalho facilitar o acesso. Claro que sim. Acho que eles têm uma linguagem demasiado codificada que as pessoas não entendem. Acho outra coisa também que é muito importante, que é nós vemos gerações pós 25 de Abril que não viveram aquela coisa do pré, em que toda a gente foi politizada e toda a gente tinha opiniões, toda a gente participou em associações, em grupos, em partidos, etc. Toda a gente foi a comícios, a manifestações, que eu acho que foi um período de grande efervescência política. Mas as gerações posteriores não tiveram essa experiência histórica e também não tiveram na escola, e muitas vezes também não tiveram em casa, uma politização, mesmo que não fosse doutrinária, tipo ideológica, do tipo isto é a esquerda, isto é a direita, isto é o socialismo. Não é isso que eu estou a falar, é explicar às pessoas como é que funciona o nosso sistema fiscal, explicar às pessoas o que é a segurança social e como é que ela funciona. Mas isso é ensinado nas escolas. É isso que eu estou a dizer. Como é que não explicas às pessoas? Porque perceber isso, como é que funciona o nosso sistema democrático, é cidadania. Isso é cidadania básica, não é? E isso é o que te faz depois posicionar-te e conseguires fazer escolhas conscientes do que é a esquerda, do que é a direita, porque é que eu vou votar neste e não vou votar naquele. Porque quando as pessoas só são levadas a votar pela retórica dos políticos. Quem tiver melhor retórica. Pois, é uma coisa um bocado clubística também. Mas eu acho que se nós tivéssemos explicássemos aos putos na escola como é que funciona o nosso sistema, o Estado Social em Portugal, o Serviço Nacional de Saúde, como ele foi uma conquista da democracia e como ele é um garante quase dos direitos humanos, sabes, das pessoas, de ter assistência gratuita na saúde. E porque é que nos Estados Unidos é tão injusto, as pessoas têm que ter um seguro se não morrem à porta do hospital. E há pessoas a morrer à porta do hospital. E explicar isto às pessoas para os putos valorizarem, aprenderem a valorizar essas conquistas da democracia, explicar porque é que serve a segurança social, porque é que temos que trabalhar hoje e contribuir para que os nossos avós ganhem a pensão porque já trabalharam a vida toda e para que os nossos irmãos ou primos ou amigos que estão desempregados tenham direito ao fundo de desemprego, etc. Porque é que isto é importante? Porque se for assim uma coisa que meio desligada da realidade, parece que eles não estão a falar da nossa vida e eles estão a falar da nossa vida. Aqueles 2% ou aqueles cortes, etc., significam que a pessoa tem ou não tem dinheiro para ir ao supermercado para comida em casa. E isso é que eu acho que é importante, é a gente ligar aquele discurso meio teórico, meio codificado à nossa vida. Porque se as pessoas perceberem isto, que votar naquele tem aquele impacto e votar no outro resolve isto ou prejudica aquilo, podem fazer escolhas conscientes. E não é culpa das pessoas, não são as pessoas que são ignorantes. Também há um interesse em que as pessoas não tenham. Mantê-las na ignorância, claro, manter o sistema. E que estas novas gerações sejam desinteressadas e que eles passem no pingo da chuva porque ninguém percebeu bem o que era aquilo do plafonamento das pensões. Porquê é que não explicam de uma forma simples? Olha, para crianças, porquê é que não explicam? Porquê é que não há política para crianças? Mas devia haver. Aliás, uma vez perguntaram-me o que é que achas que era essencial ensinar na escola? Eu disse agricultura e política, ciência política. E não só ciência política, essas coisas básicas do tipo como é que funciona, como é que se elegem os deputados da Assembleia da República, sabes o que é o Estado Social, como é que funciona em Portugal, porque quando os nossos pais pagam impostos, para que é que servem os impostos? Para onde é que esse dinheiro vai? Justamente, falaste da tua agenda, o que é que está no topo da tua agenda política? Olha, o feminismo tem estado sempre e é uma das coisas mais transversais. Por exemplo, neste conceito para crianças, as minhas preocupações ecológicas foram um bocadinho aquilo que eu quis trabalhar ali. Votaste PAN? Não votei PAN. Pronto, tinha que perguntar. PAN, sabes? É que PAN, PAF, é só. É assim, siglas fortes. PSBD, não é? Sim. Não votei no PAN.
Mas agora ocorreram vários slogans para pam, pam, queijo, queijo. Era bom. Para queijo, queijo, isso é ótimo. Não sei. Isso é ótimo. Mas pam, 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 pam. Deve ser a causa feminista. Isso é válido para tudo. Bem, mas a causa feminista faz sentido ainda hoje? Claro que sim. Para ser uma pergunta. Claro que sim. Sim. Faz. Olha, vou-te explicar duas outras coisas para te explicar como faz sentido. Tens em Portugal. Vais falar de violência doméstica? Posso falar também, mas nem ia falar sobre isso agora neste momento. Tens mais mulheres licenciadas do que homens, e as mulheres e a discrepância entre salários entre homens e mulheres. Saiu um estudo há cerca de 2 semanas. Era para É abissal ainda? É abissal. Já não sei quanto é que é, não vou agora sinceramente pensava que não era já assim. É continua a ser. E porquê? Porque como não há uma real distribuição, por várias razões, mas uma das razões é como as mulheres continuam a acumular os trabalhos de casa, domésticos e as responsabilidades com os filhos de uma forma muito mais pesada para elas do que para os seus cônjuges, e acumular isso com a vida profissional, é lógico que não podem competir de igual para igual com os seus pares, que estão disponíveis para fazer reuniões às 9:30 da noite. Sim. E para trabalhar ao fim de semana quer dizer, e obviamente nessa liga quem compete para promoções não vai ser a mulher que pode ficar grávida no próximo ano, não é? E por aí fora podia estar esta é uma das razões. É um exemplo simples, como por exemplo a questão da violência doméstica. Olha, em Portugal neste ano de 2015 morreram mais de 20 mulheres vítimas de violência doméstica. Mais de 20. Isto é mais que uma mulher por mês. Isto é um escândalo. Eu não acho como é que. Quer dizer, isto é uma questão. Como é que não há uma reação mais. Claro que isto tem a ver com é gender-based, não é? Claro, isto vem. Que não são as mulheres que morrem. E há uma espécie de aceitação cultural de que isto continua a prevalecer aquela lógica do entre marido e mulher não se mete a colher, ou então ela é que quer, se ela quiser sair daquela relação. Mas temos que pensar que as mulheres, muitas delas, até de gerações mais velhas, têm ainda muita vergonha, ou que dependem do marido financeiramente. Mas isso está-se a esbater. E eu acho que temos sim, eu acho que com o passar do tempo temos feito evoluções. Obviamente, desde o 25 de Abril fizemos imensas evoluções. Para pensar só, olha, o voto, não é? Nem votava, o poder sair do país, eu poder sair do país sem autorização do meu marido ou do meu pai. Ridículo. Quer dizer, já para não falar de muitas outras coisas. Portanto, obviamente que desde o 25 de Abril que se fizeram muitas evoluções. Obviamente que é diferente viver em Portugal ou na Arábia Saudita ou na Namíbia, mas ainda continua a ser diferente viver na Suécia ou em Portugal. Sim. Ou na Dinamarca, ou etc. E, portanto, eu acho que há muito trabalho ainda a fazer. E acho que agora, por exemplo, a questão e outras coisas, tipo também muito a cena do body shaming, sabes, na internet, que é muito comum. Aliás, muitas figuras públicas ultimamente têm falado sobre isso, que é uma coisa que atinge sobretudo as mulheres. Sim, os homens não vês homens. Primeiro, um gajo, claro, tipo, imagina há essa questão eterna de uma mulher numa profissão qualquer que tenha visibilidade pública. Se um gajo não gosta de trabalhar, ou uma mulher humorista, por exemplo, se não gosta de trabalhar, ela é logo feia, lésbica, encalhada, sabes? Sim. Tipo, mal fodida, todos aqueles adjetivos comuns. Tipo, se fosse um gajo a dizer, pá, este gajo não tem piada nenhuma. É só, e acabou. Ponto final. Uma mulher nunca é válida por si só, tem que ser entretenimento. Tem que ser agradável à vista, estás a ver? Tem que ser decorativa. Nunca pode ser simplesmente boa profissional. Tem que ser boa profissional e decorativa. E muitas vezes, se for gira, tem que provar 2 vezes. E se for gira, pois isto aqui de certeza que andou ali a opinar com o boss. Porque às vezes o ser gira é um peso também, não é? Mas é preço por ter, que é um preço por não ter. Porque esta coisa porque lá está, é um padrão cultural que está tão enraizado que serve para qualquer mulher, bonita, feia, nova, velha, qualquer mulher exposta em algum momento da sua vida a este tipo de preconceitos e não é só preconceito, isto é uma coisa também que é humilhante, que magoa. E eu acho que isto vivemos todos demasiado habituados, porque como é uma coisa cultural, lá está, estamos desde sempre vivemos e encolhemos nesta bolha. Os ombros e pronto. E acho que a maior parte das pessoas que não está consciente sequer de que isto é opressivo, e muitas mulheres nem sequer têm noção de que a forma como isto é opressivo para si próprias, e muitos homens também, porque é depois essa ideia de que o feminismo é uma coisa que é das mulheres. Não, o feminismo é uma coisa de direitos humanos. Aliás, tu acreditas na igualdade de oportunidades e direitos entre homens e mulheres? Sim, então és um feminista. Claro que sim.
Claro. Porque há essa ideia ainda que o feminismo é o contrário do machismo, que é uma coisa completamente ignorante. Depois há aquela coisa, agora aquela palavra linda na internet que circula muito, que é feminazi, que é tipo aquela ideia que levam tipo, a um extremo. Resgataram as sufragistas lá peludas que não fazem as sutiãs, que testam os homens, são todas umas encalhadas, todas fufas, todas mal fedidas, não sei o quê. Percebes? Porquê? Porque é para descredibilizar também a própria causa, como se não fosse uma coisa válida, como se não houvesse razão, como se fosse uma coisa de extremistas loucas. Não, isto é uma coisa real. E é uma coisa que também o patriarcado, enquanto modelo cultural, afeta muito os homens. Toda a gente sabe, principalmente os homens mais sensíveis, mais tímidos, o que era viver no balneário cheio de testosterona, o gajo que não sabe jogar a bola, deve ser maricas, ou não engata gajas porque é tímido ou porque simplesmente não quer ser o garanhão da escola. Pá, de certeza que é paneleiro. Estás a ver? Esse tipo de bullying também existe. E existe baseado na mesma estrutura premissa, cultural. Sim, na mesma premissa. Porque ela afeta também os homens. Tenho que perguntar-te isto. Diz-me. Agora, a meio da tua dissertação. Faz sentido esta perguntinha. O piropo. O que é que tu achas do piropo? Esta é uma velha história. Eu acho que depende do piropo, não é? Obviamente. Há piropo muito sexista. Vamos criminalizar o piropo. Não, é assim. Há piropo que é ofensivo e é. Mas quem é que traça a linha? Onde é que se traça a linha? Exatamente. Mas todas as mulheres já passaram pela situação. Aliás, no Brasil, agora a propósito destas manifestações todas, até houve o hashtag primeiro assédio, em que as mulheres vinham nas redes sociais contar a primeira vez que foram assediadas. E no meu grupo de amigos também falamos sobre isso. Já foste assediada? Claro, todas as mulheres, eu queria dizer, todas as mulheres que eu conheço ao longo da sua vida já tiveram o gajo que vai pedir uma informação e tu olhas para dentro do carro, o gajo está a bater uma? Ou já te aconteceu? Já me aconteceu a mim, ou todas as pessoas que eu conheço. A sério? Essa coisa estás tipo. Deve ser o mesmo gajo, com certeza. Não. A sério, pergunta às tuas amigas. Não é agora com mulheres mais adultas, é quando és miúda, quando tens tipo 13, 14 anos, estás no jardim com as tuas amigas, está um tarado atrás de um arbusto a mandar aquela coisa célebre de passar uma miúda de 13, 14 anos a passar ao pé de uma obra a comer um gelado, não sabes os impropérios que ela vai ouvir. Pá, e isto é uma cena que parece assim muito engraçada, muito anedótica, claro. Mas quando tu tens 12 anos ou 13, pá, é uma coisa muito pesada, percebes? E que tu não tens ainda as ferramentas para te defenderes e para dizer, pá, atenção, percebes? E é chocante essa cena. E acontece permanentemente. No Brasil, em Portugal e eu. Nos países latinos, sobretudo, não é? Pá, eu não tenho. Não sei se acontece noutras culturas também. Mas lá está, pois se calhar depois as mulheres do norte, da Europa, quando vêm para cá, sentem-se finalmente desejadas, que é algo que não. Estou a ser o advogado do diabo. Atenção, eu não penso necessariamente assim. Estás a falar daquele clássico Algarvio e as bifas. É pá, sim, as bifas vêm para cá, para quê? Poder lá na terra deles, eles não se metem com elas, são muito frios. Às vezes faz falta. Verdade. Uma mulher às vezes gosta. Pá, há mas isso é uma coisa. Quando é uma mulher adulta que tem. Sim, tem estrutura. Tem estrutura para se defender de uma. E se tu não fores completamente. Se não fores ordinário, se não fores agressivo, não sei o que, se fores engraçado ou se até for, é bom receber elogios. Sim. Agora, quando se fala esta cena da criminalização do piropo, obviamente que não são aqueles piropos engraçados inofensivos. É aquela coisa. Fazia-te e acontecia-te e não sei o que, não sei o que mais. Meu, isso aí é tipo. Pá, agora também não é o pior flagelo do mundo, mas que é uma coisa chata. Sobretudo em algumas idades. Mas Ana, também depende da pessoa que diz. Imagina que era o Brad Pitt que dizia-te se calhar não levavas a mal. É o Brad Pitt, se calhar ele até fazia, acontecia, eu não me levava a mal. Também acontece, pergunta às mulheres que tu conheces. Também acontece às vezes essa cena de ser um gajo giro, mas depois diz a cena errada e e o contrário às vezes é que funciona. E às vezes acontece, exatamente. Mas por isso é que eu estou a dizer, acho que tem muito a ver com a sensibilidade de cada um, com o sentido do humor, com o contexto, e não estares a ser só ordinário e estúpido. Isso acontece muito por aí. Sim, mas o problema está aí. O ordinário é subjetivo. Claro que sim, e por isso é que eu te estou a dizer, isto depende do contexto e do momento. Agora, o que é claro no meu discurso é tentem não ser sexistas e metam-se com mulheres da vossa idade que se sabem defender e sobretudo que não estejam podres de bêbadas, porque também há esse caso do tipo daquele clássico de discoteca, a gaja tipo já meio inconsciente e vai lá o garanhão. Ela queria, ela não disse que não. Ela não disse que não. Quem cala consente. Quem cala consente. O estilo maluco beleza continua na moda. Maluco beleza do